Olá, caríssimos! Muita gente me pergunta se Deus é concreto ou abstrato. É importante lembrar que concreto e abstrato não são categorias da realidade, mas da linguagem. E certamente não foi e não é fácil fazer a diferença entre eles. Há até divergência de entendimento e de explicação nos livros de gramática. Então, na aula de hoje, o foco está nos substantivos concretos e abstratos. Alguns autores, como Joaquim Matoso Câmara Júnior e Napoleão Mendes de Almeida, dizem que a distinção entre concretos e abstratos é mais filosófica do que linguística. Na filosofia, uma ideia abstrata é aquela que se aplica à essência considerada em si mesma e que é retirada por abstração dos diversos sujeitos que a possuem. Já a arte abstrata é a manifestação que representa formas e conteúdo alheios a qualquer representação figurativa e que transcende as aparências exteriores da realidade. Como se percebe no quadro Nascimento do Mundo, que registra o mundo abstrato do artista catalão Joan Miró, um dos mais destacados representantes do surrealismo. No sentido coloquial, abstrato é algo vago, impreciso. É comum o uso da expressão abstraia, com o sentido de não levar algo em conta, desconsiderar. Na língua portuguesa, de acordo com o dicionário Aurélio, abstrato é o que expressa uma qualidade ou uma característica separada do objeto a que pertence ou a que está ligada. Na gramática, substantivos abstratos são aqueles que designam ações, qualidades ou estados e que não têm existência própria, ou seja, dependem de algum outro ser ou coisa para existir, como bondade, beleza, justiça, amor, raiva, entre outros. Prova disso é a impossibilidade de representar essas noções por meio de imagens comuns. É possível apenas sugeri-las indiretamente. Por exemplo, não conseguimos criar uma imagem comum em nossas mentes da bondade. A bondade, para mim, pode ser personificada, a irmã Dulce dos pobres, por exemplo. Já para você, a bondade pode ser materializada em um gesto e para uma outra pessoa, em um lugar. Percebe? Aquele que pensa que concreto é só o que pode ser tocado, se engana. Os substantivos concretos definem os seres que possuem existência própria e não são dependentes de outros. Eles indicam seres do mundo real e fictício, além de nomearem pessoas, objetos, lugares, animais e outros. Deus é substantivo concreto, porque Deus não depende de ninguém para ser Deus, e isso independentemente da sua crença, certo? Outros exemplos: lâmpada, casa, saci-pererê, bruxa, enfim. Um dos traços dos substantivos concretos é a possibilidade de serem representados por meio de imagens reconhecíveis da mesma forma por todos. Por exemplo, quando lemos ou ouvimos saci-pererê, cria-se em nossas mentes uma imagem comum, a daquele menino com um gorro vermelho, um cachimbo e que pula com uma perna só. Em uma dissertação argumentativa em que se discutem ideias, mas com o propósito de conseguir a adesão do leitor ao seu ponto de vista, é importante que no desenvolvimento você procure exemplificar ideias de difícil compreensão, aquelas muito abstratas. Isso permitirá que o seu leitor enxergue da mesma maneira que você o fato descrito, o que é, sem dúvida, uma excelente estratégia argumentativa. Quanto à funcionalidade, o substantivo concreto é usado para construir textos que criam uma simulação de fatos ou acontecimentos do mundo real. O abstrato para fazer interpretações e comentários sobre esses mesmos fatos e acontecimentos. As fábulas são exemplos de exploração de substantivos concretos, como podemos ver nesse trecho intitulado Das Alianças Desiguais, de Mário Quintana. Gato do mato e leão, conforme o combinado, juntos caçavam corças pelo mato. As corças escaparam. Resultado, não escapou o gato. Esse texto, que cria certo cenário formado por personagens, poderia ser traduzido por substantivos abstratos, numa versão como esta.
A aliança entre força e fraqueza traz prejuízo para a fraqueza. Exemplos com substantivos abstratos também demonstram que nomes diferentes contêm interpretações distintas. Por exemplo, colaboração é uma intervenção vista como positiva. Intromissão é uma intervenção vista como negativa. E essas escolhas vão traçando a orientação argumentativa do texto e, de certa forma, induzindo o julgamento do leitor sobre os fatos relatados. E para terminar, só para variar, vamos de Clarice Lispector, um trecho de Um Sopro de Vida, o último romance dela. Parece que quando estamos mais perto do fim, ficamos mais espiritualizados, talvez menos pretensiosos, e dúvidas como se Deus existe, é concreto ou abstrato, passam a dar lugar a outras buscas. E não podemos nos esquecer de que a base da espiritualidade é a conexão com Deus. Clarice falava muito com Deus, ela buscava essa comunhão. Em Um Sopro de Vida, Clarice disse assim: "É tão bom ter a quem pedir. Eu peço a Deus tudo o que eu quero e preciso. É o que me cabe. Obstinada, eu rezo. Eu não tenho poder, tenho a prece." Um beijo e fique ligado na gramática, sempre com muita fé e, é claro, sem trauma.